Saúde a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus. É muito bom estar na casa do Senhor, poder estar adorando a Deus com mais uma primavera nesse tempo. Nosso pastor Gustavo, pastor amigo, né? O pastor, ele deve lembrar pouco de mim. Na época que a gente estava congregando na Pedra Viva, nós éramos líderes de adolescente, e aí a gente pegava esses jovens lá, ia para lá, né? Adorava a Deus conosco. E numa dessas aí foi onde estavam lá. Deus tem chamado um tipo de pastor. Quase que ele fala assim: vai lá e fala para Deus que eu não quero não. Mas não tem querer. A vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Ainda que a gente não entenda no momento, mas a vontade de Deus ela é maravilhosa, né? Mas para que não fiquem em minhas palavras, servir a Deus é maravilhoso. Estou vendo aqui esses jovens lindos aqui, mas olha que Deus abençoe vocês. Vocês são muito importantes para Deus. Eu lembro que quando eu tinha a idade de vocês, eu era assim mesmo, desse jeitinho, assim, todo bonitão. Chegava na igreja desse jeito aí. Às vezes não entendia muita coisa não. Falo para você, fazia igual a vocês. Ia para a igreja, porque às vezes tinha umas gatinhas lá. Era assim mesmo. Falava assim: rapaz, eu acho que eu vou lá com umas gatinhas lá na igreja, lá eu vou lá para paquerar aquela gatinha. Só que aí Jesus estava me olhando, falando assim: rapaz, se tu soubesse que eu tenho para você. Você está olhando para as gatinhas, mas você vai virar ovelha. Deus me deu uma gatinha, eu casei com a filha do pastor. Glória a Deus. Gustavo, tem filho? Hoje eu tenho bebê ainda, né? Mas vai orando, tá? Que eles vêm para querer namorar com a nossa filha. Mas aí numa dessas aí Jesus me pegou. É interessante que eu não sabia nada, não entendia nada, mas Deus me batizou no Espírito Santo. Aleluia! E eu me segurei no banco e comecei a falar em línguas. Comecei a ver o céu aberto, anjos mandando labareda de fogo, demônio tentando entrar na igreja. Era uma coisa assim, espada de fogo. E aí eu falei: Senhor, eu não sabia que isso tudo era bom assim, desse jeito não. Eu comecei a ver um negócio que eu falei: Senhor, eu quero mais. Então, e era assim, desse jeito que eu vinha. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vocês estão certos, continue vindo, mesmo que seja para olhar as gatinhas, não tem problema não, pode vir. As gatinhas também olham vocês que são gatinhos, tá? Pode ter certeza disso. Só que um dia o Senhor tem algo preparado para vocês. E o que Deus tem preparado para vocês é vida, e vida com abundância. É vida eterna. É uma vida de salvação. É uma vida de alegria, uma vida de gozo. Como o pastor Gustavo falou aqui, tem momentos que são momentos difíceis que todo ser humano passa. Só que a dificuldade que nós passamos em Cristo Jesus, em todas elas nós somos mais do que vencedor. E eu me recordo que no dia que eu aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu tinha aproximadamente uns 17, 18 anos de idade. Hoje eu estou com 41, já sou avô de 2 netos, e está vindo o terceiro, que é o da minha filha. Misericórdia, glória a Deus, você vai chegar lá. E aprove Deus que no dia que eu aceitei Jesus, tinha um amigo meu, Ricardo, que hoje ele não está mais vivo.
E eu segurei na mão dele, Gustavo. Eu falei assim: meu filho, vamos aceitar Jesus junto comigo. Eu já evangelizei, aceitei a Jesus evangelizando ele. E ele não quis, ele segurou minha mão e falou: não, não, não. E eu me lembro que quando eu comecei a andar, saía uma negritude, um peso, uma coisa tão ruim que eu carregava e eu não sabia. E eu fui caminhando, e conforme eu ia caminhando, as lágrimas iam descendo no meu rosto, mas uma lágrima que descia no meu rosto, mas o meu coração ficava alegre. Eu não sei explicar isso. Quanto mais eu chorava, mais a alegria entrava no meu coração, e mais aquela negritude ia saindo de dentro de mim. E eu indo, e quando eu cheguei no altar, eu me dobrei lá, levantei as duas mãos e falei: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Eu não sei como é Te servir, mas eu sei de uma coisa: só o fato de eu caminhar até o Senhor, eu já senti algo muito maravilhoso no meu coração. E aí, passando-se uns 3 meses depois, esse amigo meu, Ricardo, pegaram ele dentro de casa, algemaram ele, levaram ele para um campo e deram um tiro no peito dele. E era um amigo meu que eu choro até hoje quando eu lembro, porque ele teve a oportunidade de estar aqui ao meu lado hoje. Ele teve a oportunidade de estar vivo e pregando a palavra de Deus, mas ele escolheu o caminho que parece bom, mas que o caminho que parece bom no final é de morte. Mas o caminho que parece que é estreito, que é apertado, é o caminho que conduz à salvação. É o caminho que Jesus ele tem pregado para mim e para você. O caminho para que eu e você tenha vida e a tenha com abundância. E o Ricardo hoje, ele poderia estar com o neto dele no colo, porque a filha dele tem um bebê, e ele não pôde ter esse privilégio. E eu me lembro muito bem quando contaram que ele estava com o filho dele de 3 anos no colo, quando aqueles homens pegaram ele e colocaram ele no carro e disseram que era a polícia. E ele gritou para a mãe dele: mãe, pega o meu documento porque os homens estão me levando. Mas não sabia ele que aqueles homens que estavam levando não eram homens comuns, eram os principados e potestades, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida, e veio para dar vida com abundância. E vocês entraram aqui nesta noite para o Senhor dar vida para vocês e mudar a história de vocês, mudar o cativeiro de vocês, mudar a vida familiar de vocês. E eu quero te dizer uma coisa: eu que não tinha jeito para nada, diziam que de bandido eu não ia passar, mas a prova é a misericórdia de Deus. E hoje sou um evangelista da casa do Senhor, casado há 25 anos, o melhor vendedor a nível Brasil da empresa Peixoto. Tem uma casa linda com piscina, tem uma Hilux, olha, coisa que eu pensei que eu nunca teria, mas Deus mudou o quadro da minha história. E eu quero dizer para vocês: Deus também quer mudar a história de vocês, mas só tem uma maneira, que é da seguinte forma: o apóstolo Paulo falando, se crer com o seu coração e confessar com a sua boca que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, serei salvo. Mas é só isso, é só isso. É crer com o coração e confessar com a boca que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, vocês serão salvos. Eu serei salvo, toda a igreja será salva. É somente isso. E foi isso que eu fiz, e Jesus mudou o meu viver. No caminho eu passei por dificuldades. Nessa minha vida eu fui gari, de gari passei a motorista, de motorista eu quase fui supervisor, e aí eu saí e fui para uma outra empresa.
E assim Deus foi trilhando comigo. E aquilo que eu sonhava, Deus foi me dando aos poucos. Deus foi concretizando. Sabe por que Deus vai fazendo assim com a gente? Para a gente entender que a gente é pó. E tudo vem do Senhor. E tudo é para a glória dEle. Para que ninguém se glorie. Eu sei que tudo que eu tenho vem dEle. Tudo é para Ele. E por Ele são todas as coisas. Eu glorifico a Deus. Não é porque eu tenho um carro, não é porque eu tenho uma linda casa, não é porque eu tenho uma família. Eu glorifico a Deus porque Ele me escolheu e me nomeou e me deu as nações como profeta. Então eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Você que entrou aqui por essas portas, que o Senhor já te escolheu, glorifique e exalte o nome do Senhor. Exalte a Ele, porque Deus, o Deus que fez todas as coisas, olhou do céu e te escolheu e me escolheu. É uma coisa muito grande. Você imagina só o Deus que fez o mar, que fez o céu, que fez as estrelas, que fez todas as coisas, me escolheu e te escolheu. E o melhor de tudo é que Ele não somente me escolheu e te escolheu, Ele te chamou de príncipes e princesa. Oh, aleluia. Você pode dar um glória ao Senhor por isso? Por você ter sido escolhido por Deus, o Deus que fez todas as coisas, o Deus grande, me escolheu e te escolheu, e ainda te deu uma palavra de vitória, dizendo que você é príncipes e princesa dele. Vocês são sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, tirado das trevas para a maravilhosa luz. O Senhor te amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que você cresce nele e tivesse vida eterna. E assim gostaram. Eu agradeço a minha oportunidade, meu filho. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus derrame a bênção sobre ti e te dê a paz. E essa igreja linda também, em nome de Jesus, vos abençoe e te guarde. Em nome de Jesus, derrama a bênção sem medida, recalcada,